Este vídeo apresenta a metodologia para testar a suscetibilidade aos inseticidas de mosquitos vetores de malária, utilizando-se papéis impregnados com inseticidas. A vigilância da resistência aos inseticidas é muito importante porque, ao avaliar a eficácia dos inseticidas no campo, permite que os programas regionais e nacionais de controle tomem decisões sobre o uso de inseticidas. Existem dois métodos para realizar ensaios de suscetibilidade: o método da OMS, o qual utiliza tubos e papéis impregnados com inseticidas, e o método do CDC, que utiliza garrafas de vidro e inseticidas. Para conhecer o método do CDC, visite a sua página na web. Quando a eficiência de um inseticida em matar um mosquito vetor no campo é menor do que a desejada, pode ser devido a fatores operacionais, tais como pulverizações inadequadas ou mosquiteiros velhos, ou a uma perda de suscetibilidade da população de vetores. Assim, os testes de suscetibilidade são complementares aos testes que avaliam a eficácia e os efeitos residuais dos inseticidas aplicados. Existem algumas considerações gerais antes do início dos testes. Estas incluem: as localidades ou locais prioritários de vigilância entomológica devem ser selecionados pelos programas nacionais, tendo em conta os antecedentes de intervenções de controle vetorial e os recursos disponíveis. Os testes da OMS devem realizar-se pelo menos uma vez por ano nos locais prioritários de vigilância entomológica, com as espécies de vetores presentes para os diferentes grupos de inseticidas que estão em uso, incluindo os que estão impregnados nos mosquiteiros. Há duas formas de obter mosquitos para os ensaios de suscetibilidade. Uma é coletar larvas de campo, nos locais onde se pretende avaliar a suscetibilidade, e criá-las no insetário, para usar as fêmeas. O outro método é capturar fêmeas adultas recém-alimentadas com sangue, deixá-las pôr ovos e criá-los até a fase de adulto. Em regra, utilizam-se nos testes fêmeas não alimentadas com sangue com 2 a 5 dias de idade. A temperatura em que ocorre a exposição ao inseticida deve ser de 20 graus Celsius, com uma variação de mais ou menos 2 graus Celsius, e com umidade relativa superior a 60%. Os bioensaios da OMS permitem determinar se uma população de mosquitos é suscetível aos inseticidas usados em saúde pública. Esta suscetibilidade é evidenciada pela morte de mosquitos da população quando expostos a uma dose diagnóstica do inseticida. Nesta metodologia, os tempos de exposição e os intervalos em que a mortalidade é registrada são fixos. A interpretação dos resultados baseia-se numa gama de valores de mortalidade para uso pelos responsáveis pelo controle de vetores, intervalos estes que abordaremos mais tarde. Os materiais necessários para realizar os testes da OMS são 4 tubos de exposição e 1 tubo controle. Os tubos plásticos têm roscas em cada extremidade. Uma extremidade é fechada com uma tampa com rede e a outra com uma placa plástica deslizante que tem um orifício de 20 mm, através do qual os mosquitos são introduzidos. Os tubos com pontos vermelhos são usados para colocar os papéis impregnados com inseticida. Os tubos com pontos verdes são para os papéis sem inseticida, os papéis de controle e os papéis para o período de repouso. Utilizam-se papéis impregnados com inseticida para forrar internamente os tubos de exposição. Papéis sem inseticidas são usados para forrar os tubos de repouso. Os papéis são fixados dentro do tubo com clipes metálicos. Os clipes de cobre são usados para os papéis impregnados e os clipes prateados para os tubos de repouso. Uma vez finalizado o teste, os clipes devem ser guardados separadamente. Utilize luvas para proteger as suas mãos do contato com inseticida e um jaleco para proteção pessoal. Caso seja necessário entrar no insetário para pegar mosquitos para os testes, use um jaleco diferente do usado nos testes. Os tubos controle são revestidos com papel que foi impregnado com o mesmo solvente que se usou nos papéis impregnados com inseticida. Antes de começar o bioensaio, marque os tubos de repouso e os tubos controle.
Em seguida, coloque os papéis nos tubos, começando com os papéis dos tubos repouso, depois os papéis controle e, finalmente, os papéis impregnados com inseticida. Lembre-se de colocar o papel com o nome do inseticida virado para a parte externa do tubo. Cada tubo de exposição corresponde a um tubo de repouso. Lembre-se de usar os tubos corretos para os papéis impregnados com inseticida, tubos com pontos vermelhos, e para o controle, com pontos verdes. Com um aspirador, transfira de 20 a 25 mosquitos para os tubos de repouso. Transfira então os mosquitos do tubo de repouso para os tubos de exposição. O tempo de exposição é de 1 hora para todos os inseticidas, com a exceção do Fenitrocion, que é de 2 horas. Para os inseticidas piretroides, realizam-se leituras a cada 15 minutos durante a hora de exposição, para contar os mosquitos caídos. Uma vez terminado o tempo de exposição, os mosquitos são transferidos novamente para o tubo de repouso, onde ficarão durante 24 horas. Separe os tubos de exposição dos tubos de repouso. Coloque um pedaço de algodão umedecido numa solução de açúcar a 10% em cima do tubo de repouso. Em condições de campo, os tubos com mosquitos devem ficar durante as 24 horas em caixas térmicas, tipo isopor, cobertas com toalhas umedecidas. É importante usar caixas térmicas diferentes para guardar os tubos de repouso com mosquitos controle ou com mosquitos expostos. Após 24 horas, conta-se o número de mosquitos mortos ou vivos, registrando os dados nas folhas de registro. As taxas de mortalidade são calculadas do seguinte modo: a mortalidade do controle, C, é igual ao número de mosquitos mortos no tubo controle, dividido pelo número total de mosquitos do tubo controle, multiplicado por 100. A mortalidade de exposição é: obtém-se dividindo o número de mosquitos mortos pelo número total de mosquitos expostos, multiplicando por 100. Se a mortalidade do controle se encontra entre 5% e 20%, a mortalidade de exposição deve ser corrigida utilizando a fórmula de Abbott, em que a mortalidade de exposição corrigida é igual a E menos C dividido por 100 menos C e multiplicado por 100. Se a mortalidade do controle for maior que 20%, o ensaio deve ser eliminado. Se a taxa de mortalidade for entre 99% e 100%, os mosquitos são suscetíveis ao inseticida. Se a taxa média de mortalidade for igual ou inferior a 98%, indica que a população pode ser resistente. Para se ter a certeza dos resultados, é necessário realizar testes adicionais para verificar se a mortalidade é consistentemente inferior a 98%. Se os resultados mostrarem mortalidades inferiores a 98%, confirma-se a suspeita de resistência. Uma vez confirmado este resultado, é necessário aplicar ensaios bioquímicos e moleculares para determinar o mecanismo de resistência, de modo a estabelecer uma estratégia de manejo. Os ensaios bioquímicos e moleculares podem ser feitos em um laboratório de referência. Como precaução, a OMS recomenda que uma estratégia de manejo de resistências seja incluído desde o início, em qualquer programa de controle de vetores baseado em inseticidas. Os mosquitos devem ser colocados em tubos e vedados em sacos plásticos com sílica gel devidamente identificados para serem enviados ao laboratório central de referência, onde se fará a determinação de espécie e outros estudos. A informação deve ser enviada ao Ministério da Saúde e ao Programa Nacional de Controle da Malária, para apoiar as decisões sobre inseticidas para o controle de vetores. Foi dada uma visão geral de como aplicar os ensaios de tubo da OMS para determinar a suscetibilidade ou resistência de populações de mosquitos aos inseticidas.
Como com qualquer outra metodologia, é necessário prática para melhorar a técnica. Para mais informações sobre o protocolo padronizado da OMS, manejo integrado de vetores ou materiais de capacitação, por favor, visite a nossa página na internet.